Quando vocês sentem que uma coisa que sempre fez sentido para vocês está a deixar de fazer, o que é que vocês fazem? Vocês entram em pânico? Vocês tentam se agarrar a essa coisa mesmo sabendo que ela já não está alinhada com vocês? Ou por outro lado, vocês respiram fundo, centram no vosso coração e começam a fazer as perguntas certas. Ok, isto está a deixar de fazer sentido para mim. Então, o que é que eu posso fazer? Que novo caminho eu devo adotar? O meu nome é Patrícia Monteiro e eu estou aqui para vos falar hoje sobre o meu último livro publicado, mais concretamente o meu 10º livro, que se chama Almas Gêmeas para Além do Rótulo, a ruptura de um paradigma. Como vocês devem calcular, estar a escrever e a publicar o meu 10º livro é sempre um motivo de orgulho pessoal para mim. E eu não digo isto a partir do meu ego, eu digo isto a partir da minha alma, porque isto faz parte do meu propósito de alma agora. Cada livro que eu escrevo, cada livro que eu publico, é sempre reflexo de que eu estou a caminhar dentro do meu propósito. Portanto, eu sinto-me orgulhosa de todos eles, porque cada livro que eu escrevo, cada trabalho que eu partilho com vocês num certo ponto da minha jornada, ele é o reflexo de algo que eu acredito naquele preciso momento e que eu sei que pode me ajudar a mim a transformar e a vocês também. Portanto, eu estou sempre alinhada com a minha integridade. O que eu permito-me fazer é ir largando coisas que deixam de me servir quando elas deixam de me servir, adotando novos caminhos, adotando novas crenças. E este é o compromisso que eu tenho com vocês neste canal. Eu vou estar sempre a dizer-vos coisas numa certa fase que provavelmente numa outra fase mais à frente, se calhar eu vou questionar essas mesmas coisas e vou alterar aquilo que eu disse. Ok? Isso não quer dizer que eu agora vá deixar de ter o meu trabalho publicado, o trabalho anterior, porque eu deixei de me identificar com ele. Pelo contrário, eu faço questão de ter tudo publicado para mostrar às pessoas uma única e simples mensagem. Vocês vão estar sempre a mudar até ao final da vida e têm que ter orgulho nisso e mostrar às pessoas que não existe uma forma estanque de pensar e ficar agarradas a essa forma única, tá? Sejam flexíveis, é assim pelo menos que eu sou e é isto que eu vos tento dizer. Eu permito-me ser flexível ao longo das minhas mudanças e alternâncias enquanto eu cresço e não fico agarrada a formas de pensar que já não me servem só porque um dia me serviram ou só porque um dia me deram dinheiro ou só porque um dia me trouxeram seguidores, percebem? O que eu faço é, eu atualizo-me. Eu estou constantemente em auto-atualização. Mesmo que isso comprometa o que as outras pessoas pensam sobre mim. E também há algo importante que eu quero dizer, porque nem todas as pessoas reagiram bem a esta história de eu ter deixado de acreditar em almas gêmeas. As pessoas às vezes são agressivas comigo, falam de forma arrogante comigo, porque eu deixei de acreditar numa coisa que eu acreditava e hoje em dia, se eu deixei de acreditar nela, eu não vou falar mais dela. É assunto encerrado para mim, percebem? Agora, as pessoas irritam-se porquê? Muitas vezes as pessoas irritam-se porque as pessoas têm uma crença. Neste caso, especificamente, as pessoas pensam, eu acredito em almas gêmeas, ok? Então elas procuram se calhar o meu trabalho por causa disso, vamos supor. Ou procuravam o meu trabalho por causa disso. Eu deixo de acreditar e às vezes as pessoas ficam irritadas comigo porque na realidade essa crença que as pessoas têm não é suficientemente forte. Porque se a pessoa tiver uma crença dentro dela e essa crença é suficientemente forte e verdadeira para ela, porquê que essa pessoa precisa que outra pessoa, neste caso eu, acredite na mesma coisa para ela se sentir bem? Ou para ela sentir que aquilo que ela acredita tem validade? Ok? Vocês podem acreditar no que quiserem. Isto é uma projeção das nossas crenças, esta realidade toda. Tudo que vocês vão viver aqui vão ser uma projeção de crenças, padrões e programas que vocês têm no vosso inconsciente. Não há aqui mais nada. Só que às vezes uns servem as vossas manifestações e outros não servem. E depois numa outra fase, às vezes as coisas invertem-se, percebem? Se vocês acreditam numa coisa, neste caso, alma gêmea chama gêmea, porque eu chamo alma gêmea, ou que a maior parte de vocês chama gêmea, ok? Não é relevante. Vocês acreditam em chama gêmea, alma gêmea, ok? Porquê que vocês precisam que eu acredite nisso para vocês se sentirem alinhados com a vossa verdade? Ok? Isso só quer dizer que vocês são inseguros a respeito da vossa crença, ok? Isso só quer dizer que eu mexi. O facto de eu ter deixado de acreditar nisso mexeu em alguma coisa aí dentro de vocês a respeito da verdade da vossa crença.
E vocês estão a questioná-la só porque eu estou a questioná-la, percebem? Agora, para que estarem irritados comigo? A vida continua e vamos continuar a ser amigos como antes. Eu posso estar a falar com vocês, a fazer ótimas leituras de cartas ou a partilhar curas magníficas neste canal. E eu posso não acreditar em almas gêmeas e vocês acreditarem num determinado ponto da jornada que vocês podem na mesma usufruir do meu trabalho, ok? Era isto que eu queria dizer como uma introdução antes de eu ir para o tema do livro. Portanto, eu acreditei em almas gêmeas durante 41 anos da minha vida e não foi coisa pouca. Foi algo que eu desde criança tinha dentro de mim, que as almas gêmeas existiam, que existia alguém especial neste mundo para mim que iria encaixar em mim como mais ninguém. Eu li vários livros sobre alma gêmea, chama gêmea. Eu fiz cursos sobre alma gêmea, chama gêmea. Eu pesquisei tudo o que vocês possam imaginar sobre esse tema a fundo. Vários autores e vários professores. Além disso, a partir do momento em que eu comecei a despertar espiritualmente, esse tema ficou muito evidente para mim ao início, tá? A minha motivação por entender sobre esse tema tornou-se intensa, ok? Tornou-se muito, muito intensa. E então eu deixava-me guiar no sentido de encontrar as ferramentas certas, os livros certos, os cursos certos, para eu entender o que era essa história de chama gêmea, alma gêmea, ok? Durante esse percurso eu fui guiada a escrever o meu primeiro livro, Milagres das Almas Gêmeas. Este livro foi quando eu comecei a perceber, e se as pessoas, há muitos de vocês que já leram este livro, e se vocês lerem com atenção o livro, eu logo no início do livro eu digo que vou explicar algo que é uma ilusão, mas que pode servir à transformação da pessoa. Olhem só o nome deste capítulo, Mergulhando na Ilusão. Ok? Portanto, eu desde o início, eu nunca iludi ninguém. Eu simplesmente acreditava nele e ainda tinha coisas para falar sobre isso, que podiam ajudar as pessoas a encontrar-se a elas mesmas. Não a encontrar apenas a chama gêmea, a alma gêmea, mas a encontrarem-se a elas mesmas. Depois deste trabalho, eu fui fazendo outras trajetórias relacionadas com isto. Houve alturas em que eu chateava-me e aborrecia-me com este tema e depois regressava ao tema. E numa certa fase do percurso eu resolvi escrever o meu segundo livro sobre almas gêmeas, União de Almas Gêmeas. Este livro era a ensinar as pessoas como fazerem a própria cura delas para se encontrarem a elas mesmas. Já que eu na altura acreditava que nós somos a nossa própria alma gêmea, chama gêmea. E quando nós encontramos a nós mesmos, a outra pessoa apenas reflete isso, ok? Eu achava isto a respeito do tema das chamas gêmeas. Hoje eu acho isso em relação a toda a gente. Toda a gente que vai aparecer na minha vida é um reflexo meu. Se eu estiver mais curada, se eu estiver mais consciente, se eu estiver mais alinhada com a minha alma, essas pessoas todas vão projetar isso na minha direção. Vão projetar o meu nível de amor próprio, vão projetar as coisas que eu tenho no meu inconsciente acerca de mim mesma, acerca do mundo e acerca das pessoas em geral. Ok? Eu deixei de querer resumir esse efeito espelho da minha vida a uma única pessoa que eu chamo de alma gêmea, chama gêmea. Okay? E isto aconteceu de uma forma muito espontânea, depois de eu ter já dito que eu fiz os cursos, comprei livros, li livros, escrevi os meus próprios livros sobre o tema, porque eu notava certas incoerências em professores diferentes que falavam sobre esse tema. Depois de eu ter escrito isto, eu voltei a desligar-me deste tema, porque o tema estava-me a começar a aborrecer. Mas eu acreditava que eu era quase obrigada a acreditar nisto por ser uma verdade absoluta, sabem? Eu nunca questionei que isto era apenas um sistema de crenças. Eu pensava, eu sou obrigada a acreditar nisto porque as almas gêmeas existem de facto e uma vez que eu sei que elas existem, eu não posso agora não saber que elas existem. Entendem? O que eu nunca tinha pensado é que isto, por ser um sistema de crenças, nós podemos escolher acreditar ou não. E um dia eu acordei, já depois de ter passado a fase de estar irritada com isto, um dia eu acordei, foi mesmo logo de manhã e eu percebi, ok, isto é só um sistema de crenças, eu posso escolher se acredito nisto ou não. E o facto de eu estar já farta disto há muito tempo, mostra-me que eu já estou a desligar disto há muito tempo. Este conceito, esta crença, serviu-me durante muito tempo, mas parece que não faz sentido para mim mais, ok? E eu, desde que escrevi o primeiro livro, Milagres da Alma, que eu sabia que eu ia escrever 3 livros sobre este tema. E o que acontece com o meu trabalho de escrita, que é uma coisa
incrível é que eu nunca sei bem para onde é que ele me vai levar. E eu, quando comecei a escrever o Milagres da Alma, eu pensei que os 3 livros que eu ia escrever sobre almas gêmeas seriam no sentido de reforçar em mim a crença em almas gêmeas. Mas foi exatamente no sentido oposto. Cada livro que eu escrevia me desconectava cada vez mais do tema e aproximava-me mais de mim mesma, do meu amor próprio, do meu poder pessoal, do meu valor, da minha capacidade de manifestar a minha realidade como eu quero. Ok? E até que um dia eu tive esse insight em que eu acordei e percebi, ok, isto é um sistema de crenças. Eu antes pensava que eu era obrigada a acreditar nisto. Lá está, uma vez acreditando, nunca mais vou poder desconectar do tema, não é? Mas não, eu posso escolher. E a partir desse dia eu decidi. Então o meu 3º livro, Almas Gêmeas para Além do Rótulo, a ruptura de um paradigma, vai ser exatamente para eu romper o paradigma. Para eu afirmar para mim e para a inteligência do universo que eu não quero mais viver sobre o comando deste sistema de crenças, sobre as limitações desse sistema de crenças. Porque sim, este sistema de crenças tem várias limitações, ok? Ele pode ajudar-nos e impulsionar a nossa jornada espiritual até certo ponto, mas a partir daí pode começar a ser um obstáculo e para mim estava a ser. Okay? Isto não significa que outra pessoa que acredita em almas gêmeas não esteja ótima e contente com esse sistema de crenças e que isso faça milagres na vida da pessoa. Pode fazer, não é o meu caso. Eu encerrei o capítulo, percebem? E eu quis então escrever de uma forma organizada e estruturada algo que me pudesse a mim ajudar a desconectar e a romper o paradigma definitivamente e também ajudar outras pessoas que estivessem também a sentir que esse tema já não fazia sentido para elas. Daí surgiu este meu 10º filho. E eu vou ler o que eu escrevi na contracapa para vocês ficarem mais com a ideia de que é que se trata aqui. Talvez o que lhe vou dizer lhe choque, especialmente depois de eu já ter publicado previamente 2 livros sobre almas gêmeas. Mas é importante que você saiba que as almas gêmeas, chamas gêmeas ou outro nome que você queira chamar, não existem. Elas são um sistema de crenças coletivo, denso, complexo e por vezes difícil de identificar e de desconectar. Nem sempre é evidente que nós estamos a ser condicionados por programas mentais que controlam as nossas ações e pensamentos. Muitas vezes pensamos que esses pensamentos são nossos e que aquilo que acreditamos é uma verdade absoluta. As almas gêmeas não são verdade, porque nada em que acreditamos é uma verdade. Não passa de uma perspectiva ou de um paradigma mental que apenas serve o nosso caminho num dado momento, enquanto a nossa alma evolui através dessa perspectiva específica. Quando essa perspectiva deixa de servir à evolução da nossa alma, temos que ter a coragem para abdicar das nossas aparentes certezas e largá-la. Tal como quando usamos uma muleta no momento de lesão e fragilidade, porque ela nos ajuda a caminhar melhor, um dia melhoramos e temos que a largar, porque a partir desse momento ela passa a ser um obstáculo na nossa caminhada. Com o tema das almas gêmeas acontece algo semelhante. Trata-se apenas de um sistema de crenças e não de uma verdade absoluta. Como tal, você pode escolher usá-lo para crescer e evoluir num dado momento, mas também é livre para escolher largá-lo quando sentir que não aprende mais nada com ele e que o mesmo apenas atrapalha a sua vida. Este livro foi criado para ajudá-lo a desconectar permanentemente do tema das almas gêmeas, entendendo que você é o único responsável pelas energias às quais se conecta e pelas crenças que você alimenta. Ele é um convite para que você se conheça para além dos limites da crença em almas gêmeas e para que se abra para uma nova experiência de vida, com uma nova visão a respeito da sua vida amorosa. Pois é, meus amores, é isto que eu tenho para dizer sobre este livro. Um livro incrível, um trabalho profundo de desenvolvimento pessoal, reconexão com o nosso amor próprio, deixar ir algo que já não faz sentido. O livro tem cerca de 210 páginas por aí. Okay? Vocês têm mais informação sobre o livro no link que eu vou deixar no descritivo deste vídeo. Meus amores, muito obrigada. É um grande alívio para mim ter publicado este livro para vocês. Sinto que pode ajudar estrondosamente vocês a verem as coisas num novo paradigma, numa nova perspectiva, mas para isso vocês têm que estar abertos, ok? Abertos e receptivos. Se não tiverem,
tudo bem na mesma, amigos como dantes, ok? Agora não me peçam a mim para voltar a ser a pessoa que eu era, porque eu já mudei completamente e não estou interessada em voltar atrás, tá? Obrigada por terem visto o vídeo, beijinhos a todos e até breve. Tchau, tchau!